Quem é que eu sou? Maria do Carmo, mais conhecida por Carmo Neves, mas gosto muito de Maria, não é? Do nome Maria. Eu fiz a minha licenciatura em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas. O nome por si só acho que diz tudo, Filosofia e Desenvolvimento de Empresas, mas foi maioritariamente um curso de gestão. Portanto, ele era equiparado a um curso de gestão. Tinha algumas cadeiras dentro da área da psicossociologia, comportamento organizacional, portanto, foi uma mais-valia muito grande quando existia o pré-Bolonha, porque ele depois, infelizmente, acabou. Em termos de percurso académico, acabei por depois ingressar, fiz um mestrado na área de gestão, mas no ramo da saúde, quis saber o que era o bem-saúde, não é? Temos produtos, temos bens, temos serviços, portanto, na área dos serviços, da prestação de serviços em saúde, como é que se faz a gestão, o que é isso, que cuidados se deve ter. Em termos profissionais, eu trabalho há mais de 20 anos, em que perto de 20 estive em organizações, nomeadamente numa multinacional. Passei por várias áreas, portanto, em termos departamentais e a área da empresa em toda a sua cadeia de valor, cadeia de fornecimento, portanto, tenho conhecimento nessa área. E parei na gestão de recursos humanos, portanto, andei sempre, de 4 em 4 anos, olhando assim para trás, a passar em diferentes departamentos, mas a minha área de paixão é realmente gestão de pessoas. Como vocês conhecem, maioritariamente é gestão de recursos humanos. Não me choca nada dizer gestão de recursos humanos, e há muitos colegas que detestam falar na palavra recursos humanos, mas como diz a palavra, já estou-me a alongar um bocadinho, eu sei, mas começo a falar nisto, é a minha paixão e estou perdida. Gestão de recursos humanos foi a área onde eu parei, porque lidar com pessoas é interessante. Entretanto, vim para a área académica, sou professora universitária dentro destas áreas da gestão e gestão de pessoas. Entretanto, continuo a fazer investigação sobre a área de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, portanto, e continuo à volta destas áreas de gestão e gestão de recursos humanos. Antes de avançarmos para os restantes dois membros aqui da nossa conversa, salientar que tentamos, obviamente, preparar esta conversa e fomos auscultar as USFs, algumas delas. Fizemos, e depois na apresentação irá ser caracterizado melhor isso, fomos ao encontro das equipas, fizemos, obviamente, uma amostra de conveniência e houve 18 USFs que nos responderam e nós iremos tentar perceber se haverá gente aqui dessas USFs com o objetivo de podermos ter de viva voz perguntas, comentários, sugestões. Eu trabalho nesta área, sou psicóloga da área das organizações, tenho paixão por isso, de facto, de apoiar, estar ao serviço das pessoas e, portanto, das organizações, promover o desenvolvimento das organizações. E o lema da Quadros e Metas é com as pessoas e para as pessoas, ou seja, as pessoas estão sempre no centro, vocês estão sempre no centro. Isso é que é importante para mim. E fazemos tudo em função disso. Portanto, dar a voz às pessoas e ver o que é que elas precisam e trabalhar de acordo com o que elas necessitam. Já trabalho nesta área há 30 anos e, de facto, é uma paixão. Com as OSFs, trabalho desde o início, desde que começaram a ver OSFs, foi solicitada a nossa colaboração com muito gosto. Obrigam a fazer um diagnóstico de levantamento de necessidades de formação para perceber a vossa realidade e fiquei apaixonada pelas OSFs. E estou aqui, agradeço o convite, estou aqui com muito gosto para, ver aquilo que posso ser útil na área da formação em termos das questões do levantamento, do plano e tudo mais. Basicamente é. Obrigado, Guilhermina. Eu aproveito já para recordar a todos que esta direção da USFAN, desde sempre, e se vocês forem ao 7v7, vocês vão lá verificar, vão lá ver inserido uma das medidas, que é ajudar as equipas a aplicarem os incentivos institucionais na área da formação. E para isso, dentro das nossas, obviamente, limitações, porque, ao contrário que se possa querer, e todos vocês sabem isso, e nós iremos também ver isso nos próprios resultados do questionário, o mercado, para nós, é complexo e pouco direcionado. O que nós tentamos fazer durante 2000
2016 foi, e continuamos em 2017, é tentar encontrar parceiros que, do nosso ponto de vista, reúnem condições boas para nos ajudarem a desenvolver os nossos planos de formação perante as nossas necessidades. Neste caso, firmamos com o Quadros e Metas um desses protocolos de cooperação. Se vocês forem à página da USFAN, irão encontrar esse protocolo. Esse protocolo consiste em quê? Consiste em a USFAN supervisionar, em termos de programa base, as diversas tipologias de formação existentes, neste caso na Quadros e Metas, como na Eurosimbiose, que também conseguimos fazer este tipo de acordo, e andamos à procura de outras equipas, de outras empresas que possam fazer isso. O único objetivo que nós temos é supervisionar, no sentido de podermos recomendar, porque a escolha será sempre, e será sempre vossa, de mais ninguém, recomendar que aquela empresa tem o mínimo de qualidade para nos dar resposta às nossas necessidades. Eu sou interno da MGF, do segundo ano. Tenho a sorte de trabalhar na OLS Matosinhos, na USF Horizonte, com uma ótima equipa. E vínhamos aqui hoje falar um pouco sobre isto, sobre estas duas áreas, quer de recrutamento, quer também da parte da formação contínua. E se calhar começamos já por aí. Ora, isto são duas áreas em que todas as unidades já passaram por isso, ou praticamente todas. Já tiveram que trocar um profissional e já tiveram que fazer formações. No entanto, a percepção que nós temos é que isto não é um processo que esteja standardizado. Ou seja, cada unidade vai fazendo isto de uma forma mais ou menos autodidata, em que vão encontrando dentro das equipas as pessoas mais capazes e vão gerindo os processos um bocadinho conforme vão surgindo os problemas. Por causa disso, resolvemos então fazer um inquérito a 18 unidades. Contactámos 18 coordenadores, a maior parte, por randomização, acabou por ser do modelo B, dispersas por todo o país. O que nós queremos tentar perceber era como é que cada unidade, dentro das suas especificidades, dentro das suas capacidades, ia gerindo este processo e tentar trazer cá diferentes formas de abordar isto e perceber se há alguma forma melhor que outra. Não sei se temos cá algum coordenador de alguma destas unidades que terá respondido. Se estiverem, é uma boa altura para dizerem que estão cá. Se não, na parte da discussão, podemos depois alargar isto a toda a gente, obviamente. Ora, a primeira coisa que tentamos perceber foi se já substituíram algum profissional. E vemos, claro, que a maioria já. Apenas uma OSF que abriu recentemente ainda não se deparou com este problema, mas certamente que vai deparar mais cedo ou mais tarde. Outra parte foi quem são os intervenientes neste processo de recrutamento e seleção quando eles surgem. Coordenador, obviamente, está muito ligado a este processo, seguido daqui dos secretários clínicos, enfermeiros e médicos. Ou seja, isto podemos inferir aqui um bocadinho também que talvez sejam estas as áreas que têm maior número de troca de profissionais, digamos assim. Depois, quais são os processos utilizados no recrutamento e seleção de um novo profissional? Esta é talvez a pergunta mais importante e com resultados mais importantes para falarmos depois aqui na parte da discussão. O que é que nós vemos? Quando uma unidade tem necessidade de trocar algum profissional, os procedimentos utilizados focam-se principalmente aqui. Comunicação da vaga ou acesso, seguido depois da análise curricular e publicação de vaga noutro meio de comunicação. Ou seja, quando uma unidade, por algum motivo, precisa de alguém, o que ela faz é comunicar a vaga ou acesso. No entanto, quando vamos depois ver aqui este último ponto, realização de entrevista, acaba por ser aquele menos referido. Só com uma unidade é que fez isto. E a doutora Carmen vai depois falar-nos mais pormenorizadamente porque é que isto é bastante importante. Depois, o recrutamento e seleção do novo profissional na vossa USF está definido no documento de boas práticas. Diria que estaríamos em parte à espera disto. A maior parte das unidades, infelizmente, não tem este processo standardizado, ou seja, sempre que precisa de o fazer é repensado no momento e não existe nenhum protocolo para o seguir. No entanto, apesar disso, definem pelo menos um perfil geral do profissional que querem. Em contraste, apesar deste perfil estar definido, acaba por nunca ser publicitado. Ou seja, sabem o que é que querem, o tipo de pessoa que gostavam que fosse substituir aquela vaga ou que entrasse para a equipa. No entanto, é uma informação muito centralizada só neles e não publicitada com todas as vantagens que isso poderia trazer.
nas poucas unidades que publicitam essa informação. A maior parte acaba por publicar em fóruns OSF ou outros, uma ou outra publica no ACES, e temos aqui ainda outros que é... Podemos ter a sorte de ter aqui alguém que nos explique como é que fazem este processo. Penso que soltei agora aqui um slide. Se o outro era o slide mais importante, este é capaz de ser o segundo mais importante para esta parte da discussão. Se vemos diferenças entre fase de recrutamento e seleção, a maior parte das equipas vê a diferença entre estas duas coisas. Só que depois vamos conseguir perceber que, apesar de verem diferenças, quando vamos ver como é que o processo é feito, esse processo não tem em conta estas mesmas diferenças. E, por fim, se existem formulários que usem para o recrutamento e seleção, a maior parte não usa nenhum formulário. Esta parte também aqui, só para terminarmos, era o que é que gostariam de ver alterado, então, neste processo de recrutamento. Algumas equipas gostavam de ter uma normalização de processo, de ter um protocolo para seguir sempre que fosse necessário. Algumas equipas gostavam de ter mais autonomia, um processo mais simplificado. A maior parte centrou-se nisto, no entanto. Gostavam de ter maior mobilidade de profissionais, gostavam de que o processo de substituição fosse muito mais rápido e gostavam de conseguissem trocar e receber profissionais de outras ARS e aumentar desta forma toda a mobilidade e qualidade dos profissionais. E se gostavam que isto melhorasse, quando perguntamos quais são as dificuldades que sentem, vai estar obviamente em linha com isso, em que a principal dificuldade é mesmo esta da mobilidade, sendo seguida depois de encontrar um profissional disponível para ocupar essa vaga. No fundo, isto foi só um início para esta discussão. Tentamos ver as dificuldades, como é que o processo ocorre, como é que as equipas estão mais ou menos organizadas quando necessitam das vagas, ou de recrutar algum novo profissional. E agora ia passar a palavra à doutora Carmo para refletirmos um pouco sobre isto e discutirmos um pouco. Antes da doutora Carmo, ainda vou dizer algumas coisas rápidas. Obrigado, Paulo. Como vocês viram, a primeira grande conclusão é que isto é matemática de todos nós, não é? Ao contrário do que se pensa, estes dados vêm-nos dizer que 94% destas equipas que já substituíram profissionais. Significa que, obviamente, nós temos que capacitar para fazer essa substituição. Não dependerá tudo de nós, todos nós sabemos isso, mas tendo em conta que nós temos de estar envolvidos neste processo, é isso que nós pretendemos, é capacitarmos para isso. Nós já tivemos necessidade de fazer 2 processos de recrutamento pessoal, um deles uma secretária clínica. Nós criamos uma equipa de 2 secretários clínicos, um médico e um enfermeiro. Depois fizemos publicitação, tanto na USFAN como no nosso ACES, e nos outros ACES também, para quem quisesse enviar os currículos. Recebemos os currículos, criamos uma grelha, recebemos os currículos e cada qual fizemos a análise dos currículos, mediante uma grelha, uns itens que criamos, daquilo que nós pretendíamos, não é? Depois reunimos, vimos como é que somamos todos os Não fizeram itens. entrevista, pois não? Diga. Fizeram entrevista? Fizemos. Depois fizemos uma entrevista, definimos aquilo que queríamos na entrevista, definimos os critérios bem definidos, fizemos uma entrevista e pontuamos, cada qual pontuou, depois reuníamos, víamos a pontuação geral. E apresentamos os 3 primeiros, apresentamos à equipa. Nós já substituímos profissionais das 3 categorias. Em nenhum dos casos publicitámos a necessidade nem ao ACES, nem a nenhuma outra entidade. Nós escolhemos os profissionais que queríamos para substituir os que se reformaram ou que saíram por outros motivos. A escolha foi feita da seguinte forma. Dentro de cada grupo profissional, era o grupo profissional que era responsável por propor as pessoas. Essas pessoas depois enviaram o seu currículo e foram a uma entrevista. A entrevista foi feita com o coordenador, o responsável de enfermagem e o responsável dos secretários clínicos. Era o júri. Exatamente. Depois de esse grupo mais restrito
ter aprovado ou ter escolhido, porque houve alturas em que foi mais do que uma pessoa fazer essa candidatura, era apresentada ao Conselho Geral. Muito bem. E aprovado ou não em Conselho Geral. E, portanto, foi assim que depois as pessoas foram admitidas nos 3 grupos profissionais. Bem, nós também já substituímos pessoas nos 3 grupos profissionais. O processo não foi sempre igual, houve circunstâncias diferentes. Ultimamente, e relativamente aos 3 grupos profissionais, fizemos algo que é um pouco semelhante ao que diz o Dafundo, com a diferença que nós publicitamos, quer no ACS, quer através do grupo da USFAN, com a indicação do perfil do candidato que pretendíamos. E definimos alguns critérios, entre eles, como um critério importante, a possibilidade de mobilidade, porque tem sido sempre o maior entrave. Também o grupo profissional que inicialmente seleciona e propõe depois os candidatos ao Conselho Geral, de facto, tirando o grupo dos médicos, em que nós fomos tendo várias Vocês respostas. também fazem um júri, não é? Diz? Constituem também um júri. Não. Todo o grupo profissional, todo o grupo profissional, os médicos, por exemplo, analisaram os currículos dos médicos que enviaram e, de facto, eu acho que o grupo a seleção dos médicos foi a que acabou por ter mais esta análise de diferentes candidaturas, porque nos outros grupos profissionais andamos um bocadinho com uma candeia, às vezes, à procura de alguém, e, portanto, quando nos aparece alguém, ótimo. Certo. Estamos a meio de um processo de entrada de 1 ou 2 secretários publicitaram clínicos. outro dia Publicitámos na mesma. Nós, por exemplo, dos secretários clínicos, tivemos, da última vez, houve também mais do que um candidato, mas houve logo a partir de grandes limitações em termos de mobilidade. Aqui o anfiteatro para publicitar. Podes aproveitar se quiser. Não, mas nesta altura eu vinha para cá e a apanhar o comboio quando me telefonaram a dizer que o candidato que nós tínhamos, um dos candidatos que tinha sido proposto, parece que garantiram-me que vem. E a outra situação, estava à espera, só foi autorizada mediante uma permuta que neste momento parece que vai acontecer. Portanto, é um processo semelhante, mas publicitando. Depois o grupo profissional é que escolhe e propõe, discute, apresenta depois em Conselho Geral, certo, e é aprovado em Conselho Geral. Eu fui integrado na equipa há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio. E acho que realmente aquilo que E foi integrado porque via, Tiago? Diga? Porque via. Por concurso? Por concurso e depois por telefonema. Ou seja, eu concorri a um concurso, eu vinha de uma RS totalmente diferente, ou seja, caí de paraquedas num concurso na minha zona onde eu queria morar no futuro. Sinceramente, senti que foi um bocado difícil. Senti que era difícil porque muitos, e falo dos médicos, desculpa, há bocado a colega falou bem, porque realmente há uma grande diferença entre aquilo que é a colocação de médicos e dos outros profissionais. Mas vou-me cingir realmente à parte médica. O que eu achei realmente é que havia não era um processo totalmente transparente, na medida em que os colegas escolhiam áreas e depois pediam mobilidade para OSFs que já tinham falado, e para mim aquilo fazia muito pouco. Eu venho de uma zona em que realmente a implementação das OSFs ainda era muito atrasado. Eu felizmente tinha noção daquilo que iria encontrar e que tinha que esperar, mas realmente acho que foi um processo muito pouco transparente. E depois, felizmente, no final, acabei por ir para uma zona, havia uma série de USFs e do CSPs que estavam disponíveis para receber. Eu contactei uma USF e perguntei como é que eu posso fazer para mandar o meu currículo, para me escolherem, e a coordenadora disse-me, não, ficas tu, acabou, muito bem, obrigado, foste o primeiro a telefonar, e ficas tu. E pronto, sinto-me muito honrado e feliz, porque realmente acabei por cair mesmo numa equipa altamente motivada, e que funciona muito bem, mas também compreendo que foi muita sorte. E acho que temos que eliminar, se calhar, este fator de sorte, temos que ser muito mais transparentes na abordagem, até porque, do ponto de vista médico, vai haver o futuro é um bocadinho difícil nesse aspecto, ou seja, prevê-se que haja muitos mais candidatos, já começa a haver do que vagas. Como está ali, alguém mais quer falar, eu aproveito. Com certeza. Nós formamos uma equipa do SF modelo A recentemente e estamos com bastante dificuldade em 2 mobilidades, a nível de enfermagem e assistentes clínicos.
Neste momento, a nossa maior dificuldade é mesmo essa. Nós formamos a equipa, reunimos-nos, convidamos algumas pessoas, 2 delas estão em situação de mobilidade e neste momento há mais ou menos 1 ano que a colega da enfermagem pediu a sua mobilidade e neste momento não sabemos rigorosamente quando é que a colega vem integrar na nossa equipa. Certo. E isso dificulta o trabalho que nós queremos desenvolver. Isso é comum, infelizmente, a todo o país, já falaremos sobre isso. Maria do Carmo, é especialista na matéria, mas que está fora das USF, não é? Que não sente isto diariamente com o que nós aqui vemos, isto é, recordam, isto é consensual, não é preciso fazer questionários nem inquéritos para saber que nós temos um problema gravíssimo de mobilidade. A mobilidade não tem critérios, a mobilidade não é célere, a mobilidade existe quando a administração quer que exista e por isso nós todos sabemos que precisamos mudar isto, não é? Mas nós não estamos a falar deste processo, nós não estamos a falar dessa figura, nós estamos a falar do trabalho de casa que as unidades, neste caso que os profissionais das USFs, necessitam de fazer para se qualificar na proposta que têm que fazer à administração. Acho eu que são etapas diferentes, não são, Maria do Carmo? Não, sem dúvida. E isso é muito importante. Já posso, não posso? Pode. Portanto, e são fases diferentes e para não confundirmos realmente, Idalina, e eu quando estive a preparar este tema que me foi proposto, foi uma das coisas que eu quis clarificar, mas que fase é que estamos a falar. E, portanto, foi agora bem claro, eu penso que para todos. E quando eu estava a pensar no assunto, eu disse assim, ok, as pessoas fazem todo um trabalho de bastidores, a USF faz todo um trabalho de bastidores, quer o profissional, necessita do profissional, faz o perfil funcional, diz quem quer, divulga o acesso ou então convida diretamente, que é outra forma de fazer recrutamento. Portanto, todas essas maneiras de abordagem e fazer recrutamento são válidas. A USF tem que decidir o que é melhor e o que acha melhor para si. E, portanto, eu pensei, depois deste esforço todo, depois fica na gaveta. Há quanto tempo está à espera? Há quanto tempo estão à espera? Principalmente secretários clínicos e enfermeiros. E então, nesse seguimento, Idalina, a questão é, depois de tanto esforço, depois vocês ficam com o processo parado, não é? E depois têm que retrabalhar de novo o processo. Se calhar têm que voltar a falar se a pessoa está interessada ou não, porque pode ter ocorrido já alguém que necessite e consiga... Portanto, embora eu não esteja dentro do vosso métier, quem tem formação comigo já sabe, não é? No vosso ambiente de trabalho... Carmo, o que é que nós vamos tentar orientar-nos no sentido... Eu preciso dessa ajuda. No pós-encontro, um documento que facilita as equipas. Isto é, nestas 2 fases, que são o recrutamento e a seleção, o que é que as USFs poderiam fazer todas, em termos de passos a dar, para que a proposta que fosse apresentada tivesse consistência naquilo que até o Tiago falou, e ele que já entrou no processo como ele está, mas continua a discordar dele, isto é, ele queria apresentar um currículo e não aceitaram o currículo dele, gostaram dos olhos dele. Pronto. Da voz. É a voz? É a voz. Pronto, então eu gostei dos teus olhos. Isso faz-me passar, e então iria pedir a autorização para passar então à apresentação, sim, se fosse o caso. Mas não sei se a Idalina... estava ali a Diolinda. Não, eu só ia dizer que, e no caso, ao contrário, que nós temos lá uma enfermeira que não vai fazer parte, não faz parte da equipa, ainda não nos deram solução para ela, é uma pessoa problemática, não cumpre, nós pedimos para ela cumprir para nos ajudar, ela não cumpre. E também nessa parte, também estamos com certas dificuldades em alocar, digamos assim, a outra enfermeira para outro sítio. Porque ela não quer sair. Porque ela não quer sair. E vocês não têm força para a despedir. Não, o acesso não dá solução. Não dá solução. Portanto, isso é uma outra fase da área de recursos humanos, que é o despedimento. Que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas pode ficar também os cuidados a ter quando nós despedimos, o que podemos fazer, como é que podemos fazer, qual é o processo. No fundo, também estamos a falar de uma questão de negociação. Portanto, eu peço desculpa, não posso ir aí hoje,
não posso ir. Podemos ir noutra Tudo altura. bem, obrigada. A situação da mobilidade, só para que ficar claro, não é essa que eu vou tratar cá hoje, porque isso depende da ARS e eu penso que é mais importante nós focarmos o que é que o SF, a organização SF, pode fazer e o que é que está nas minhas mãos fazer. Se a ARS depois despachar, se a ARS se disponibilizar em nos ajudar nessa fase de colocação de alguém, essa parte burocrática, então nós tínhamos, e é essa a proposta, e algumas dicas que eu vou dar, depois cada um de vocês cozinha à vossa maneira, que eu vou dar para o que é que eu posso fazer no processo de recrutamento e seleção internamente. Tudo isto que vocês fizeram, mas de uma forma sistemática, de uma forma já estruturada, e é essas dicas que eu vou dar hoje dentro. Quando vocês tiverem esse processo, vão já trabalhando, independentemente da ARS ou da ACES ou seja quem for, vos dar depois o pessoal. Mas então vamos preparar o processo de recrutamento e seleção interno de uma forma sistemática. Vamos aproveitar o tempo, é só isso. E é essas dicas que eu vou tentar responder de acordo com o que Como foi vocês veem, solicitado. nós estamos preocupados com o que nós podemos e devemos fazer melhor, que depende de nós. Não estamos a falar do resto. Evidentemente, se não tivermos o resto, nós temos a certeza que também não vamos dar o salto. Mas para isso, politicamente, a USF-AN, os sindicatos, as ordens, etc., têm que fazer o seu trabalho. Por exemplo, a questão da mobilidade, já sabemos que temos que ter capacidade com o Governo de a resolver. Mas isso não é isso que estamos aqui a falar, não é? Podemos abordar essas questões também, mas não é isso. O que depende de nós, que nós podemos fazer melhor. E aqui, eu, por exemplo, fiquei extremamente agradado com os resultados. Há muitas USFs, não é? Já demos aqui alguns exemplos, que publicitam o perfil. Se o publicitaram, já estão num patamar de desenvolvimento muito superior, porque já discutiram no Conselho Geral o perfil do profissional que querem recrutar e depois querem fazer o seu processo de seleção. Já ouvimos aqui testemunhos extremamente positivos que fazem entrevistas. Para fazer entrevista, nós temos que nos preparar. Temos que ter uma grelha de critérios, temos que avaliar currículos, depois temos que chamar as pessoas, depois temos que as diferenciar e depois temos que escolher uma. Não é? Isso significa que as USFs, do meu ponto de vista, estão a dar os passos corretos. Obviamente não são todas. Há uma parte que já o faz. E o que nós, o USF-AN, queremos tentar fazer é que isto seja replicado e que seja fácil com um suporte. E a Maria do Carmo, que já pensou um bocadinho nisso, poderá avançar com algo que evidentemente irá ser trabalhado e que até ao fim deste primeiro semestre o USF-AN irá publicar como documento de apoio às equipas. Ok. Portanto, isso são só sugestões, portanto, com o conhecimento que eu tenho do terreno, com o conhecimento em termos teóricos, ajudar-vos a fazer a dar-vos ideias para depois vocês desenvolverem o vosso processo de recrutamento e seleção interno. Portanto, já que, felizmente, também, como diz o Dr. João Rodrigues, e na minha opinião é felizmente, se vocês já fazem, já que têm esse perfil funcional, já o discutem, então por que não aproveitar esse momento e formalizar a situação? Como se dizia ontem, e fala-se em qualidade da organização e qualidade. Para nós termos qualidade, precisamos de registar para depois melhorar continuamente. Se não tiver um suporte do meu ponto atual, para onde eu quero ir, então é mais complicado saber exatamente o que é que eu tenho que melhorar. Portanto, para quem já faz o processo ou parte do processo e pensa nele, então aproveitem e criem uma forma sistemática para depois aproveitar de seguida. É essa já, desde já a minha sugestão e que, claro, se tiverem tempo. Mas essa questão do tempo é, assim, também um assunto muito interessante para se falar, mas também não é o caso. Porque se calhar estamos a investir o nosso tempo nesta fase, já que pensamos, vamos passar ao papel. E depois já está mais fácil o processo. Portanto, vou ao longo da minha apresentação, fazer algumas questões para reflexão, porque isto apenas são partilhas minhas e sugestões. E a reflexão, deixando algumas questões para vocês pensarem nisso.
Eu não posso falar de recrutamento e seleção, peço desculpa, isoladamente. Eu tenho que falar de recrutamento e seleção integrando no que é a área de gestão de recursos humanos. E ontem, numa das apresentações do Dr. António Rodrigues, Está por ali, está por ali. na sua apresentação deixou-me assim uma pulguinha atrás da orelha. Quando falam na área de gestão de recursos humanos, as minhas antenas ligam-se todas. E eu vi uma coisa que me incomodou um bocadinho, Dr. António Rodrigues, que foi precisamente quando se fala em governação integrada, governação institucional e governação clínica. Onde é que eu vi a área de gestão de recursos humanos? Na área em que o Dr. António Rodrigues, peço desculpa se não vou dizer exatamente o que disse, mas a ideia que me ficou foi na área de números, estruturas, máquinas. E foi por isso que eu fiquei assim um bocado incomodada e cocei mesmo a orelha. E disse, ok, eu amanhã tenho que fazer essa pergunta. Porquê que então uma área tão nobre que é a gestão de recursos humanos, nós vamos incluir na governação institucional? Posso ter o que é que esteve na base da sua ideia? O micro ali para o António Rodrigues. E a razão é esta. Eu tive algum receio que, em algum encadeamento de conceitos que poderiam ser menos familiares para todos nós, de em certo momento fazer algum encharcamento, digo eu, de conceitos muito novos. E então, quando construí o slide, fiquei com dúvidas, disse assim, há aqui qualquer coisa que não me está a bater certo, mas fui pela via mais fácil e fui apanhado. E ainda bem que fui apanhado. O que eu queria falar é daquele conjunto de aspectos procedimentais que têm que ver com a formalização do contrato, a contabilização das horas dadas ao fim de cada mês, os dias de férias, este conjunto de coisas que habitualmente estão nos departamentos de pessoal, agora pomposamente chamados recursos humanos. Mas, portanto, estamos absolutamente sintónicos, isto é, aquele senhor que é treinador é que faz a gestão dos recursos humanos que são em equipa. E, portanto, não é a montante lá no diretor executivo que as coisas estavam. Estamos de acordo? Então, estamos em sintonia. Obrigada pela explicação, obrigada pelo seu testemunho. Porque realmente a questão é mesmo essa. Então, se é a área mais nobre, como é que eu vou pôr a gestão de recursos humanos? E aí sim, eu ligo só a palavra recursos. Esqueço-me do humanos. Ponto. Mas quem contrata... Exatamente. A minha sugestão, e por isso eu digo, eu não posso falar de recrutamento e seleção sem falar do que é a gestão de recursos humanos, que há quem chame gestão de pessoas só e recusam-se a chamar recursos. Eu não tenho problema nenhum, porque quais são os meus recursos? Eu tenho recurso ou não tenho? Vocês têm recurso ou não têm? Quais são os vossos recursos? São as vossas competências? Qual é o mal de chamar às minhas competências os meus recursos? Estou a dizer alguma asneira? Quais são os vossos recursos? Os vossos conhecimentos, as vossas habilidades e a vossa atitude. Ou põe as três em conjunto para serem competentes, ou não vale a pena ter conhecimentos, não vale a pena saber fazer, se também não tem atitude para o fazer. Portanto, é nestas componentes que eu divido a competência. Portanto, são os meus recursos que eu ponho à disposição, a minha atitude, os meus conhecimentos e a minha experiência, o meu saber fazer. Portanto, eu não me choco a chamar recursos, mas somos uns recursos especiais, recursos humanos. Se eu só estou a falar em números, são só recursos materiais, e aí eu concordo, deixe lá estar, que está muito bem. Porque são os institucionais, certo? E é contratação, e é salários, e é falta, e é absentismo, e é, ok, vamos ver que educação formal vocês têm. Educação formal também cabe aí. Porque vocês, se vão ao decreto-lei, o que é que vocês têm? As vossas competências que estão nos decretos-lei são competências para a parte da governação institucional. Portanto, está bem. Nesta perspectiva está bem, não tenho nada contra. Portanto, mas penso que eu gostaria de ter clarificado isso. Portanto, a minha sugestão, já agora, se me permite, recursos humanos, em termos de estratégia do que são o meu plano de recursos humanos geral. Números, contratação, quem vai para a reforma, quem não vai. Aquilo que vocês têm no BI, certo? Tem lá essa transparência toda. Isso sim, mas é a parte estratégica. Depois vamos trabalhar em termos operacionais. Então vamos trabalhar com as pessoas que estão na minha equipa. Eu primeiro estou de recursos humanos, aí sim, é quem está na equipa. Portanto, recursos humanos, gestão de recursos humanos, há quem pense estrategicamente os recursos humanos, a parte institucional, mas também eu tenho que ter o gestor de recursos humanos que está na minha equipa. E esse é que é o fundamental. Portanto, nos dois lados.
Um estrategicamente e o outro já agora é uma proposta. Portanto, eu não posso, desculpem lá, não posso deixar de falar nisso. Trouxe estes 4 passos do segundo, que é o PMI, Project Management Institute. Eles têm no seu manual que a gestão de recursos humanos divide-se nestas 4 áreas, ou seja, desenvolvimento do plano de recursos humanos, e aí sim, temos a parte institucional. Depois temos o recrutamento e seleção, desenvolvimento da equipa, onde eu incluo a parte da formação, muito importante, e depois a gestão da equipa, a liderança, toda a parte motivacional, toda a parte da comunicação, que não deve ser deixada também ao acaso nas organizações. Mas pronto, mas hoje vamos nos focar naquele segundo ponto da gestão de recursos humanos, que é recrutamento e seleção, que foi o que me propuseram fazer. Entretanto, eu desenvolvi este modelo do como eu vejo então a gestão de recursos humanos, isto em 2012, eu já fazia pequenas alterações neste modelo que eu criei em 2012, como é que eu vejo a gestão de recursos humanos. E a gestão de recursos humanos tem que ser vista, é aquela roda grande, dentada, que vai mexer toda a organização. Eu tenho que ver a gestão de recursos humanos integrada neste modelo dinâmico. Eu só posso pensar a organização como um todo alinhada, como manda o TQM, Total Quality Management, portanto, a gestão total de qualidade. Então, eu tenho que partir da visão e da missão e de valores, mas atenção, não tenham visão e valores e missão porque é de bom tom. Senão, não tenham, por favor. Eu, na formação que nós tivemos, eu perguntei qual é a missão dos cuidados de saúde primários. Não houve alinhamento. Todas sabem, mas em termos de alinhamento, umas falavam mais da prestação, outras falavam mais da promoção. Portanto, nós temos que encontrar a nossa missão e um alinhamento, uma visão comum. Quando eu parto para alguma coisa para construir que não sei exatamente qual é a minha missão, estamos perdidos. Estamos perdidos. Portanto, eu não posso pensar recursos humanos sem estar alinhado com a missão e a visão e vivê-la e senti-la. Logicamente, logo a seguir, após isso, eu passo para a estrutura da minha organização, que estrutura mais hierárquica, mais em rede, mais horizontal, mais vertical, o que é que eu quero. E então eu penso, ok, e agora? Quais são as funções, os cargos necessários para eu levar avante esta organização que eu pensei e quero para o futuro? Os meus profissionais de saúde, enfermeiros, secretários clínicos e médicos, que é neste campo que nós estamos, certo? Então eu tenho que criar esse perfil funcional. E desde já digo, ok, comecem, um documento e uma dica é criarem um perfil funcional dos cargos que vocês têm. O que é que nós queremos, o que é que nós entendemos como secretário clínico? Então, criamos um formulário, o que é que nós, equipa, queremos. Vocês têm as competências técnicas dadas por lei, certo? Essas estão feitas. Agora, vamos pensar outras competências que vocês não sabem o que querem. Querem pessoas empáticas, querem pessoas assertivas, querem pessoas que tenham espírito de equipa, querem pessoas, não é? Onde é que isso está escrito? Onde é que isso está sistematizado? Está na nossa cabeça, é verdade. Mas para eu ter melhoria de processos, melhoria contínua, eu tenho que ter registado para depois poder olhar, verificar, planear e mudar alguma coisa. Portanto, já que eu tenho esses dados na mente... Portanto, e o perfil funcional para a área de recrutamento e seleção começa aqui. Como é que eu vou definir competências nesta área comportamental? Porque vocês têm as técnicas bem definidas. Eu vou ler aonde? Se a minha missão é promover... Se a minha missão é promover e ter uma equipa motivada... Então, eu vou pensar que competências comportamentais dentro deste espírito que está definido na minha missão, na minha visão. Parece difícil, mas se eu tenho toda a informação é só desenvolvê-la. Portanto, criar um perfil de funções para cada elemento da vossa equipa. Seja assistente operacional, também pensam neles? Também depende de vós? Não? Faz parte da equipa. São vocês que recrutam? Então, ok, estou a entrar em campos que eu não domino. Ok, então vamos só ficar pelos 3 profissionais. Portanto, um perfil funcional é muito importante vocês terem em termos, na minha opinião, e de acordo com o que deve ser um processo. Então, entramos na gestão de recursos humanos. E eu, na altura, dividi gestão de recursos humanos nestas 3 grandes áreas. Desenvolvimento, que eu lhe chamei de desenvolvimento organizacional, que não é para aqui hoje chamado, mas é muito importante. Aqui sim, a gestão administrativa, eu chamo de gestão administrativa, toda aquela parte que está na governação institucional, que eu não desenvolvi, não tenho muito interesse, mas há quem goste, ainda bem.
deixo nas mãos dessas pessoas que gostam. E depois gestão de competências, onde a gestão de competências temos lá o recrutamento e seleção. Portanto, o recrutamento e seleção é uma das práticas da gestão de recursos humanos. Ok? Relacionado com isso, a gestão de recursos, a recrutamento e seleção. Eu peguei nesta parte do questionário, nesta questão, vê a diferença entre a fase de recrutamento e seleção? 89%, sim. Onde é que aqui tem recrutamento? Onde é que aqui tem seleção? Quem quer arriscar? Sim? Diga. Análise curricular, onde é que colocava? No recrutamento ou na seleção? Na análise curricular, seleção. Quem pensa diferente? É. Sim, senhora. Mais. Ana, doutora Ana, estava a dizer... Eu aproveito tudo. Não, estava a comentar uma coisa que eu vi. Na minha perspectiva, será na análise curricular e na realização de entrevista, porque devido ali o contacto personalizado com colegas, do que eu entendi, penso que quem respondeu ao inquérito pode não ter respondido com essa ideia, tem a ver com uma das formas de recrutamento, que é nós sabermos que há pessoas que vão sair e que podemos contactar diretamente, além de publicitarmos. Pronto. Agora, isto é interessante porque, assim, recrutamento e seleção, nós queremos escolher a pessoa para aquela equipa, de acordo com a nossa equipa, pensa que será o melhor para a nossa equipa. A vossa tem duas partes muito importantes para a seleção, que é a análise curricular e a entrevista. Mas na entrevista, poucos são os que fazem a entrevista. O que é mais... O currículo é importante para a primeira fase. Eu diria que a primeira fase da seleção é a análise curricular, a que nós chamamos a fase de pré-seleção. Ok? Portanto, a pré-seleção e depois, então, a entrevista será muito importante para que realmente eu consiga aferir as competências que lá tem no papel. Não é? Fazer outra coisa já agora será um guião de entrevista que também ouvi que algumas pessoas, algumas equipas já têm esse guião de entrevista. Portanto, estamos a falar, já falando agora em formulários e sistematizando ideias, um perfil funcional, que eu já vou mostrar um exemplo também, que elaborei pegando aqui e ali, mas vocês são livres de criar o vosso e acho muito bem. Portanto, aqui recrutamento e seleção nós vemos esta situação. Como a vossa OSF optou por fazer 5 minutos. Não pode. Não pode. Ok, optou por fazer recrutamento direto, portanto não houve divulgação em termos, porque acharam que era a melhor forma, isso também é válido, portanto depende de como vocês, mas também podem ter o outro, quando não tem essa pessoa indicada, portanto não, quer um, quer outro é válido. Portanto, recrutamento e seleção, investir onde? Eu devo investir mais no recrutamento ou devo investir mais na seleção? Okay? Portanto, seleção é análise curricular e com muito cuidado e gostei muito de ouvir a preocupação de fazer a grelha com a ponderação de critérios, portanto, o que é muito importante para criar essa transparência que o Tiago... foi o Tiago que falou, não há transparência, não é? Mas não falou que há transparência na primeira fase, que é o concurso, a mobilidade e os concursos que nós estamos a falar aqui desses. O recrutamento e seleção do novo profissional para a vossa OSF está definido num documento de boas práticas? Não. Se eu estou a fazer essa prática, porque não aproveitar e começar a passar para o papel? Certo? Aproveitem esse momento em que estão a pensar para registar. Porque registar é umas atividades de quem é gestor. Vocês são gestores. Registam, planeiam, analisam, controlam, essas coisas todas. Portanto, passem ao papel. É uma das minhas recomendações relativamente a isso e acho que dará frutos no futuro. Claro, se for um documento, como dizia um chefe meu antigo, se o documento for vivo, se for um documento para estar lá a ganhar pó, não façam, não percam tempo. Quando decidem selecionar um novo profissional, é definido em sede de Conselho Geral um perfil para o lugar a ser ocupado, ok? Sim? Falta, se calhar, aquele passinho de registar.
Se respondeu sim à questão anterior, esse perfil é publicitado? Não, não é, mas se calhar o perfil todo, como eu já vou abordar, não é necessário publicitar. Portanto, eu vou publicitar quando penso numa necessidade de uma pessoa. Eu vou publicitar quando penso numa necessidade só nos campos que interessam divulgar. Que competências eu quero naquele profissional para pertencer à minha equipa. Portanto, não é o perfil todo, mas eu já vou mostrar isso. Portanto, ele não é publicitado, mas já vamos falar a importância de ele ser publicitado, parte desse perfil, para o recrutamento e seleção. Porque uma das vossas dificuldades que apareceu no questionário foi escolher o candidato. O candidato certo, aquele que nós queremos. Mas então, se há tanta escassez de quem eu quero, tenho poucas hipóteses de escolher o candidato. Certo? Mas se eu vou fazer recrutamento e seleção só na altura em que aparece a necessidade, também vou ter esse problema na mesma. Não tenho muita escolha, porque é tão rápido, eu preciso tão rápido, quem aparecer quase será o que vem ocupar. Não tenho hipótese de escolha, muito tempo de escolha, e tenho pouco tempo de decisão. Portanto, também não será, agora sim, eu digo de bom tom, fazer o recrutamento e seleção na altura e publicitar na altura. Se nós queremos pensar estrategicamente e ganhar tempo, então temos que pensar o processo de recrutamento antes. Muito antes. Como é que eu faço a publicação? Eu tenho que o pensar antes para que na altura eu já tenha uma bolsa de candidatos. Certo? Pensar estrategicamente para me poupar mais à frente. Muito bem, voltando à minha rodinha. É aqui que entra o perfil de funções, não é na área. A área de gestão de recursos humanos tem que fazer a manutenção desse perfil funcional. Fazer a manutenção, mas não tem que pensar mais nele. E vai fazer a manutenção de 2 em 2 anos, que manda a qualidade, ou então, sempre que eu preciso de alguém, aproveito para fazer essa revisão. Não vou estar à espera dos 2 anos, vou aproveitar a oportunidade. Portanto, reparem, o perfil funcional, quando eu o crio, faz parte, de acordo com o PMI, nos processos de identificar e documentar funções, responsabilidades, competências, ligações, criar um plano de gestão de pessoas. Quantos médicos, qual é a idade, quando não é, para eu saber quando é que vai ser reformado. A nossa médica acabou de casar, logicamente vai querer ser mãe ou não. Mas podemos perguntar, então, qual é a tua ideia? Mas não é para não ficar contigo, como eu já ouvi, não é? Qual é a tua ideia? Sim, eu quero ser mãe. Ok, então vamos ter que planear isso. E ontem o Sr. Ministro dizia, ok, nós vamos dar prioridade, nós podemos criar temporariamente vagas para eu substituir estes profissionais, não é? Portanto, eu tenho que pensar estrategicamente a situação. Eu elaborei este documento, não sei muito bem, ontem à noite vi-me aflita para formatar isto de uma maneira mais visível, mas a ideia, eu criei este documento com vários inputs, portanto, mas a ideia seria... Já está quase acabado, Dr. João Rodrigues. Profissional de saúde, portanto, onde colocariam o cargo, descrição do cargo, requisitos específicos, responsabilidades gerais, competências técnicas, isto aqui já está definido por lei, competências comportamentais, onde vocês têm diferentes níveis, vê-se mal, mas o nível que eu criei é ali, relevante, suficiente, bom ou excelente, porque depende de determinadas competências eu quero uma competência excelente, mas noutras eu quero uma situação média. Competências técnicas específicas, formação académica, formação profissional, experiência profissional, incidentes críticos para o cargo, características que eu quero, que são desejáveis e que eu não abdico delas, e aquelas que eu não quero de todo. Portanto, tem aqui alguns exemplos. Afabilidade, excelente memória, facilidade em lidar com números, verbalização fácil, por exemplo, um secretário clínico, verbalização fácil, portanto, algo que eu deverei, digo eu, analisar ou não, mas isto são apenas exemplos. Portanto, ter um documento que seja completo, o mais completo possível para vos facilitar a vida. Ontem falei com colegas vossos, enfermeiros, que me ajudaram a preencher, a ver se eu tinha isto mais ou menos direcionado para a vossa área de saúde. Portanto, tenho aqui alguns exemplos. Portanto, por exemplo, o enfermeiro especialista em saúde familiar, prestador de cuidados de enfermagem ou utente de família, requisitos específicos em avaliação familiar, responsabilidades gerais, ser coordenador técnico. Quando eu comecei a preencher isso com o vosso colega ontem, lembrei-me, ok, eu até posso criar este perfil funcional, que eu chamo perfil funcional do EESF,
perfil funcional A para o EESF, que eu vou querer alguém que pertence ao coordenador, que seja coordenador técnico. Não sei se é assim que se chama, se designa, mas não é o que está em questão. Mas eu tenho enfermeiros que não necessitam desta responsabilidade geral, certo? Então eu posso criar o perfil funcional B para o enfermeiro. Posso criar o perfil funcional para o enfermeiro C, com diferentes necessidades para aquele cargo. E quem diz para o enfermeiro, diz para o médico, diz para o secretário clínico, mas terem já uma base sustentada para depois, sim, fazer o recrutamento. Para já, vamos falar nessa fase. Portanto, depois de ter o perfil funcional, depois eu sei o que é o SF necessita, as especificações do cargo e tenho o que o cargo requer, porque às vezes também pode haver diferenças pontuais que eu também tenho que as ver na altura em que surge a necessidade. E depois comparar as características do candidato, o que o candidato oferece e depois aí pensar também em técnicas de seleção. Mas a fase de recrutamento passa por aí. Depois eu faço esta comparação. Um esquema muito simples, do processo, como eu vejo. Portanto, recrutamento. O que é isto, a fase do recrutamento? São anúncios, é divulgação, candidaturas, receber candidaturas espontâneas. Um minuto. Vocês ter... não, ok. O nosso compromisso é este. Isto é um documento em construção. Primeira questão importante. O nosso compromisso é, durante o mês de junho, lançar o documento a nível nacional para recolher melhorias, sugestões e para, obviamente, depois o aprovarmos internamente na USFAN e o podemos divulgar como manual de boas práticas. Estamos a falar de matéria que diz respeito a nós. Não estamos a falar da outra matéria. A outra matéria diz respeito ao Governo, Finanças e Ministério da Saúde e depois por aí fora na cadeia burocrático-administrativa, a CSS, IARS e agrupamentos. Mas, obviamente, aí também temos que fazer alguma coisa, mas não vai depender de nós. Porque as pessoas externas têm algumas dificuldades em entender todo este processo burocrático, porque ele é longo, demorado, como já aqui vimos, há gente à espera 2 anos por mobilidades e tudo isto complica logo, cria vieses enormes. O que nós pretendemos, o SFAN, é ajudar as equipas a cumprem os passos, as etapas. E, obviamente, reivindicando a nível nacional também há algumas questões importantes. Nós precisamos, primeira questão, de normalizar estes procedimentos. Eles estão normalizados em termos de concursos nacionais, mas em termos de gestão interna, na questão de todo isto. Isto é, nós próprios teremos que fazer, por exemplo, em relação ao próprio recrutamento, a previsão, a entrega do que é que pretendemos, tudo isto em relação ao próprio perfil funcional, etc, etc, etc. Com a própria duração, como já vimos, temos que contar que o tempo vai atrasar, se calhar o perfil funcional para este ano será diferente para o semestre seguinte. Portanto, há aqui grandes variáveis. Mas nós temos que ter capacidade de fazer isso, em termos do protocolo de recrutamento e seleção. É isso que nos comprometemos. Depois, em termos nacionais, todos andamos ao longo tempo e vamos continuar a insistir para que o processo seja mais célere, haja responsabilidades no cumprimento dos prazos. O ideal, e a parte médica provavelmente vai dar esse salto, é ver épocas fixas, onde as próprias USFs terão que, obviamente, ir a concurso no sentido da sua participação em si. Antes de passar para a primeira parte, eu agradeço a Maria do Carmo, não posso dar mais tempo, infelizmente. O que eu quero, e é o compromisso, é que a Maria do Carmo vai ter que continuar a dar-nos o apoio devido para nós podermos, durante o mês de junho, apresentar a nossa proposta às equipas. Junho. Às equipas para... Eu já não tenho tempo para podermos avançar. Como virem, quando ele passa para o próximo, eu elaborei ali alguns, o que eu acho que são documentos necessários em cada fase. São propostas, são dicas, não quer dizer que sejam aquelas, podem chamar-lhe outros nomes, vocês é que têm que realmente identificar o documento necessário para cada uma das fases e criar esse processo de recrutamento e seleção. Eu só queria acrescentar uma coisa importante antes do Paulo falar, que me lembrei agora, porque, e tem a ver com o Tiago há pouco falou. Na administração pública e na saúde, antes da introdução do contrato individual de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho, nós tínhamos na nossa administração o concurso interno com perfil. Isso significa que na administração pública é possível fazer concursos com perfis. Neste momento não é possível porque não há enquadramento. Essa legislação foi revogada quando se introduziram
quando se introduziu os contratos individuais de trabalho. Mas é possível repristinar essa legislação, isto é possível as USFs, cumprindo estas etapas, publicitarem perfis e irem a concursos em condições de igualdade para os candidatos. Não é? Obviamente, como já ocorreu no passado em relação ao nosso enquadramento. Por isso, é possível haver igualdade de oportunidades a todos os candidatos, com perfis publicitados e conhecidos de todos. Vamos passar então agora à segunda parte, à parte da formação contínua. Tal como na primeira, na parte de questionário, os OSFs que responderam tinham duas partes, esta é a segunda. Começamos então por perguntar como é que é feito o levantamento das necessidades formativas, como é que as unidades identificam as áreas em que necessitam de melhorar, em que têm alguma lacuna. A maior parte por questionar o levantamento das necessidades, seguida depois por profissional individualmente. Ou seja, a maior parte acaba por ser por uma autoavaliação de cada profissional que define algumas áreas em que acha que necessita de melhorar. Depois, isto é um resultado bastante interessante e considero bastante positivo. Com que periodicidade é elaborado o plano de formação? E vemos que é elaborado de 12 em 12 meses. Ou seja, é um processo contínuo, um processo dinâmico, não está estático, não é definido hoje o que se vai fazer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. E as equipas têm esta possibilidade de anualmente reverem tudo aquilo que aconteceu e também voltarem a formular o seu plano de formação para esse ano. Outro aspecto que considero bastante positivo foram as áreas que são contempladas no último plano de formação. E vemos que aqui isto representa em parte a diversidade também de profissionais que temos nas unidades e as diferentes funções. Vemos que as áreas estão dispersas por inúmeros fatores. Atendimento, trabalho em equipa, gestão de conflitos, nenhuma delas se destaca. Não é uma formação demasiado centrada em lacunas clínicas, por exemplo, só da parte médica. Depois, quais são as principais dificuldades então que as equipas têm neste processo todo? A maior parte, identificação das sessões de formação a realizar, ou seja, identificar onde é que querem realmente melhorar. Seguida depois, também dessas necessidades, ausência de tempo e instrumentos também para fazerem isso mesmo. Outro aspecto, está definido ou não um mapa de competências para cada grupo? Metade das unidades não tem um mapa de competências. E nos últimos 2 anos, quantos profissionais estiveram envolvidos? Este é um aspecto talvez menos positivo. Mais ou menos metade das unidades envolveram todos os profissionais neste processo de formação contínua. Infelizmente, uma parte ainda significativa não envolve todos os grupos e acabam, provavelmente, centrar-se mais na parte médica. Depois, parte económica de toda esta situação. De onde é que vem então o dinheiro para a formação contínua das unidades? Metade não usa os incentivos institucionais e, por outro lado, uma outra parte, 35%, usou mais de 3 mil euros no último ano. Ou seja, há aqui uma grande discrepância em que umas unidades conseguem usar realmente esses recursos e outras, infelizmente, não conseguem. Da parte da indústria, quanto é que elas contribuem para a formação contínua? Entre 0, algum, não foram especificados, mas quando era especificado eram valores bastante reduzidos e algumas unidades desconhecem quanto é que usam. Outros meios, a maior parte, nenhum, desconhecidos. Temos aqui outros que às vezes são programas pontuais, outras vezes são do próprio bolso, às vezes programas institucionais que conseguem candidatar-se e recolher fundos. Depois, tendo este processo todo de formação contínua estando a decorrer e concluído o plano, existe análise e partilha desses resultados. A maior parte considera que sim, há uma análise desses resultados e é partilhada. No entanto, quando perguntamos se o plano está disponível publicamente para consulta, apenas 27% das unidades têm esse plano disponível para outras unidades, para os utentes, para quem quer que esteja interessado nesse processo poder consultar. E por fim, para acabarmos esta parte do questionário, quais foram as principais dificuldades da implementação do plano? Vemos aqui o C, encontrar respostas formativas ajustadas, que vai um pouco em encontro ao que falámos no início do João. Infelizmente, no mercado, a oferta formativa dirigida especificamente para as USFs e para nós ainda é reduzida, se bem que vai aumentando também com a procura que as unidades vão tendo em ter formação externa. Como todos sabemos, este novo ciclo da contratualização cria-nos aqui uma enorme oportunidade também nesta área, não é? Nós temos, no processo de contratualização que vocês viram ontem,
um instrumento que é o plano de aplicação de incentivos, que está obviamente ligado ao plano de formação. E isto é importante, e por isso é que esta temática tem que ser por nós toda trabalhada no sentido de podermos aproveitar o que temos e, neste caso, com também a nova realidade dos incentivos institucionais passarem a estar orçamentados em todas as ARS, nós iremos ter a possibilidade de podermos alocar a verba que bem entendermos, neste caso o nosso bolo de incentivos institucionais, à formação. E até com esse suporte eletrónico que iremos ter, será muito mais fácil. Por exemplo, a Academia dos Cuidados Primários, esta segunda edição, 90% das inscrições foram suportadas pelos incentivos institucionais. Não é? Isto significa que nós estamos num bom caminho em relação à nossa independência na escolha da formação, nomeadamente em relação ao seu financiamento, sem conflito de interesse. Isso é extremamente positivo e temos toda a margem para continuar a crescer em relação a isso. Como vocês, temos dificuldades em fazer levantamentos e atualizá-los, e depois temos dificuldades na questão da agilização do processo, isso aí depende muito desta questão dos incentivos, mas também temos na identificação de quem nos pode dar formação. Como o tempo é curto, eu já iria passar a palavra à Guilhermina Castro, que a experiência de tantos anos no terreno e desta ligação às USFs, o que é que ela nos pode dizer na questão do levantamento das necessidades, como instrumento, obviamente, de melhoria contínua para programar a formação, em relação depois à própria escolha dos formandos em si, dos formadores em si, para colmatar essas necessidades. Ok, obrigada. Nós temos, de facto, pouco tempo e o método que escolhemos alteramos agora um bocado, porque primeiro íamos ouvir vossas experiências e depois é que íamos falar. Mas o método que eu utilizei foi, em termos deste processo, foi analisar os vossos resultados, os resultados que tivemos e tentar perceber o que é que aquilo refletia. E depois dar aqui umas achegas, sendo que as achegas que eu vou dar depois vão-se completar, porque já disse ao João Rodrigues que estava disponível, de facto, para apoiar, a criar instrumentos que depois, como disse a Maria do Carmo muito bem, depois são adaptados com nomes, modificados, apropria-se deles quem quiser, mas é um contributo que a USFAN pode dar, e eu tenho todo o prazer em colaborar nisso, para poderem melhorar o processo de formação. E vamos começar, como se deve começar pelo princípio. E o princípio, e a questão mais importante, e se vocês levassem daqui essa mensagem, como uma mensagem forte, eu já ficava satisfeita, é que é o levantamento de necessidades de formação o mais importante de todo o processo. O mais importante. É o que nos vai guiar e é o que nos vai dizer e que nos vai, pronto, fazer com que as coisas aconteçam ou não aconteçam e aconteçam sobretudo bem. E o que eu reparei aqui, em termos de levantamento de necessidades de formação, tomei aqui algumas notas, é que a maioria é por questionário. Vocês fazem o levantamento de vocês, quer dizer, as pessoas, os USFs que responderam, é por questionário. Mas não duvido que seja representativo, eventualmente. E depois vamos ver, em termos de processo, portanto, tem um mapa de competências também, duas delas, e depois vemos que podem ser individual ou em grupo, ou as duas, nós não sabemos, porque isto não nos dá a resposta, para sabermos se foi individual e depois em grupo ou vice-versa. Mas isto revela que há vários processos, porque pelo número de respostas vê-se que há aqui uma mistura de meios. Depois também não sabemos aqui, por aquilo que vimos, não sabemos os conteúdos, ou seja, não sabemos exatamente os suportes, uma análise qualitativa que era fundamental neste processo. Portanto, vamos apenas supor. Também não sabemos, por exemplo, se utiliza uma coisa que para mim é fundamental. Cada USF deve, e a maioria certamente terá, eu penso que sim, o projeto da USF. E o que é o projeto da USF? Começa pela vossa visão, começa pela vossa missão. Vocês têm uma missão. Isto não é uma palavra vã. A missão, como já foi falado há bocado, é fundamental e é bom que todos a construam, que não seja uma coisa copiada de outra, porque estamos a construir a nossa OSF e vamos tirar umas ideias dali. Deve ser algo que deve ser construído por todos.
E depois a vossa visão. E isto também é importante. O que é a visão? É saber para onde é que se dirigem. Onde é que vocês querem estar daqui a 3 e 5 anos? Querem sobreviver? Ou querem ser uma referência, por exemplo? Estão a ver a ideia? Isto também parece uma coisa menor, parece uma coisa de académicos? Não. É fundamental, nós temos que saber para onde é que queremos ir, depois sabemos por que caminho é que devemos traçar. E finalmente, outra questão que também faz parte do projeto USF, que são os valores. Os valores são fundamentais. São os valores que nós temos e os valores que nós queremos ter. Não é uma coisa estática também. Há valores que se mantêm e outros que devem ser desenvolvidos. Pronto, aqui nesta questão do levantamento de dados de formação, que dicas é que eu vos digo? Ver aqui umas notas. Porque é que é importante? Os médicos, por exemplo, fazem um diagnóstico. Imagina que os médicos não faziam diagnóstico. Como é que podiam tratar os doentes? Se vocês não fazem o diagnóstico das vossas necessidades, como é que vocês podem encontrar as formações certas? Agora, têm exatamente de saber para onde é que querem ir, o que é que vocês são e para onde querem ir. E depois têm que perceber onde é que nós falhamos e podem fazer o levantamento com vários meios. Com situações críticas, por exemplo. A partir de situações críticas, vocês têm desfuncionamentos, têm problemas. Isto é uma coisa contínua, ok? Porque tem uma fase em que tem que terminar, de facto, o levantamento, há uma fase em que se faz mesmo o levantamento, mas a recolha de informação é contínua. Vocês vão recolhendo nos vossos processos, nas vossas reuniões, vão recolhendo informação para construir as vossas necessidades, perceber o que é que vos faz falta. E atenção, que a formação não resolve nada. A formação ajuda a resolver. E é ótimo quando isso acontece, não é? Que ajude, de facto, a resolver. Mas para que ajude a resolver, é fundamental que vocês percebam o que é que necessitam. E que não façam formação por fazer, nem a metro, ok? Nem para o currículo, mas para o desenvolvimento. Isto faz toda a diferença. A forma como vocês encaram a formação. Eu posso-vos dizer, e pronto, pode parecer caricato eu dizer isto, mas há clientes com quem eu não quero trabalhar. Não quero. E deixei de trabalhar. Não quero. Porquê? Porque estamos ali a fazer formação por fazer, não vai ter resultados. Não vai ter nada. A formação pode ter muitos ou poucos resultados, mas tem que ter resultados. E depende de todas as partes. E vocês saberem as vossas necessidades, para nós que estamos lá de cá, que somos fornecedores de serviço, já trabalhei na área da saúde, na formação, há 20 e tal anos, e quero dizer que é uma área fundamental. E o vosso papel é fundamental, eu tenho o máximo gosto em contribuir para ajudar a que isso aconteça, mas de facto, se pela frente não tiver um interlocutor que identifique as necessidades, que me saiba dizer as necessidades, é mais difícil. Portanto, o que é que eu faço muitas vezes? Eu vou tentar perceber quais são as necessidades, mas isso é um papel da equipa. E porquê é que também é importante o levantamento de necessidades de formação? Porque é uma ação mobilizadora comum. E o que é isto? É algo que sedimenta a equipa, que cria o espírito de equipa. Se vocês estão a trabalhar em volta de identificar onde é que nós podemos melhorar, eu enquanto indivíduo, enquanto profissional, nós enquanto subequipa, nós enquanto equipa total, se nós vamos perceber onde é que nós queremos melhorar e em que é que a formação nos pode ajudar, e depois construímos em conjunto esse plano. Ou seja, eu tenho um bom levantamento de necessidades de formação, eu vou ter um bom plano. Eu não tenho um mau levantamento de necessidades de formação, eu vou ter um mau plano. Portanto, a formação não pode ser vista como antigamente se via, alguém que decide, eu acho que o melhor para vocês, ou sou meia dúzia de pessoas e o que eu acho melhor para vocês é isto. Não, deve ser de baixo para cima, com o envolvimento de todos. É o que eu aconselho vivamente. Não tirem tempo para isso, não façam com pressa, metam isso nos processos e façam bom recolhendo informação. Podem fazer por situações críticas, como vos disse, através do mapa de competências, através da observação, ok? Também é importante, através de questões documentais, da análise documental pode acontecer também se necessário, através de questionário, cruzem vários meios, arranjem responsáveis para gerir esse processo, que é fundamental, senão não acontece nada, e façam um bom levantamento de necessidades de formação. Isto é que eu, grosso modo,
Mas depois vamos dar as chegas Como para não o futuro. temos muito tempo e como vocês já perceberam desde o início, nós estamos aqui numa conversa para recebermos também contributos, com o objetivo, volto a salientar, de publicarmos algo em termos do SFAN. Por isso eu iria, como já queimamos todo o tempo que tínhamos para nós, iria pedir-vos nestes últimos 10 minutos, quem tiver sugestões a dar-nos, no sentido de que papel é que a SFAN pode desempenhar, pode apoiar, desenvolver. Então, antes de Guilhermina. Mesmo só para terminar, são duas notas, porque para mim é relevante. E o que eu analisei também pelas respostas é que há muita confusão nas fases do plano e do levantamento. Cruzam as fases e depois as dificuldades que põem. Percebe-se lindamente que há confusão das fases. A fase da construção do plano é uma fase decorrente, que decorre naturalmente de um bom levantamento. Isto para dizer que uma coisa é o plano, que é o resultado depois do trabalho que se fez no levantamento. Okay? Uma coisa é o levantamento e outra coisa é o plano, e o plano reflete o que se fez no levantamento. Isto parece simples, é básico, e aquilo é um planeamento, é o planear a ação, no caso da formação, mas, de facto, há esta confusão, por alguma razão que eu não compreendo porquê, há essa confusão, mas é importante diferenciarem bem esses momentos. Eu, em relação à questão do plano e às fases e aos instrumentos, nós na Marginal temos, de facto, vários instrumentos. Temos um manual de desenvolvimento profissional que explica, portanto, aos profissionais a forma como isto é feito, não é? A partir logo de base com a identificação de necessidades nossas relativas com o que é o Plano Nacional de Saúde ou o Plano Local de Saúde, que identificaram problemas prioritários nos quais podemos necessitar de formação, mas depois temos ferramentas nossas próprias, ferramentas online, que nos permitem identificar, no momento da nossa atividade, dos 3 grupos profissionais, portanto, durante a consulta ou no atendimento, um problema que surgiu e que nós achamos individualmente que precisamos de estudar e que é imediatamente registado online, é divulgado pelo grupo, pode ter logo uma resposta e pode ser posteriormente discutido em reuniões, mas isto fica organizado e, portanto, permite ao núcleo de formação, no final do ano, identificar quais são as áreas, porque ele vai ser classificado por áreas do ICPC, quais são as áreas em que existem mais necessidades formativas. Uma outra ferramenta... Mensagem-chave que a Guilhermina já tinha sugerido, só para concluir, para Sim. podermos levar alguma coisa Exato. para casa. São ferramentas diferentes. Formação a partir de não conformidades. Sim, a outra isso, tem ou a ver... Não, esta não era. É a minha dificuldade, é eu no momento estou a fazer consulta e tive uma dúvida. O que é que eu faço perante uma situação de hipotireoidismo, qualquer coisa? Certo. A outra são os incidentes críticos. Portanto, é o nosso registro de incidentes críticos que, em alguns casos, pode levar a necessidades formativas. Além de planos individuais de formação. Apesar disso, e nós temos um momento em que analisamos o que se passou no ano anterior e definimos o plano de formação, eu acho que o plano tem que ser dinâmico. Porque ao longo do ano, e nós deixamos espaços para isso, ao longo do ano vão surgir necessidades formativas novas. E por isso, às vezes, as duas fases estão também misturadas. Ora bem, penso que a pergunta, João, que fizeste era o que é que o SFAN pode fazer por nós. Eu penso que a primeira fase é mesmo esta, é recolher em termos das pessoas conhecerem das suas necessidades, as necessidades formativas. A minha experiência, também pertence a um SF e também ao SFAN, tem a ver fundamentalmente depois com a execução operacional das necessidades identificadas nas áreas organizacionais, isso é, transversais aos vários grupos. Como se faz um processo de melhoria contínua, coisas simples. Aqui os perfis, mesmo a apresentação anterior, na normalização de alguns procedimentos é útil, mas provavelmente o que vai ressaltar vão ser as questões que têm a ver com os processos de auditoria, melhoria de qualidade, que não têm a ver especificamente com as competências técnicas dos grupos profissionais, porque penso que aí as pessoas têm onde ir buscar. Depois, este tipo de competências, em termos operacionais de um plano de formação, específicos para a área da saúde, porque existem para outras áreas profissionais, depois é uma questão da adaptação em relação às necessidades que as equipas têm. Eu penso que este, em termos de melhoria, seria o primeiro passo. Depois o resto vem por acréscimo e as pessoas também vão se mobilizando. As entidades responsáveis por formação estão habituadas a dar a estas áreas para outras áreas, por exemplo, para as engenharias, para a gestão e tudo, não têm muita experiência de a dar para a área da saúde apenas porque não tiveram essa necessidade, nunca foi premente.
E, portanto, há também aqui um período de adaptação e daí a última intervenção acho que é importante, porque acho que as equipas têm também a adaptar alguns conteúdos formativos que já estão com alguma formatação a esta adaptação. Mas o levantamento das necessidades nas áreas transversais, fora do quadro das competências técnicas dos grupos profissionais, penso que é o passo mais importante. Sim, posso só dizer uma nota, de facto, pronto, depois no futuro a questão dos instrumentos serão fornecidos, mas a nível das áreas, o que eu achei muito curioso, só uma nota curiosa, é que a nível das áreas, pronto, tem as áreas comportamentais em força, aliás, estivemos a falar sobre isso, e ficou admirado por aquelas áreas, e eu, curiosamente, foi o contrário, eu fiquei satisfeita por ver aquelas áreas. Tem as áreas predominantes dos planos de formação, por um lado tem a parte de gestão, por outro lado tem a parte comportamental, muito em força. E, curiosamente, eu vi ali refletido as propostas que nos são pedidas e o que nós fazemos. Nós trabalhamos, sobretudo, nesta parte, como sabe, na parte de gestão e na parte comportamental. Portanto, pensei, nós fizemos um bom levantamento de necessidades de formação, portanto, em conjunto, relativamente às respostas a dar. Portanto, é isso que eu queria dizer. Muito bem.